Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso se inscreva nesse canal, faça o desafio, assista pelo menos 3 vídeos. Se você gostar, você se inscreve. Se você não gostar, sem compromisso nenhum. E me siga lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde o diálogo com essa comunidade acontece. E acontece que o meu coração vem ficando um pouco apertado, porque me perguntam, poxa vida, Victor, nesse momento você não vai falar sobre política, o seu canal, os seus vídeos não falam sobre política, você não vai falar sobre isso. E tem tanta gente chegando até mim, precisamente pelo Instagram, inclusive também porque eu incitei um pouco isso, mas muita gente frustrada com a igreja, muita gente frustrada com a política, muita gente frustrada com o processo eleitoral e muita gente, algumas pelo menos, frustradas comigo, porque em tese eu seria omisso em relação a esse tema. Então, aqui está, vamos falar desse tema. E a primeira coisa que eu queria falar para você sobre esse canal e sobre política é que talvez isso esteja implícito, então eu quero deixar explícito. A maioria dos vídeos desse canal é sobre política. A maioria dos vídeos desse canal trata de política na melhor esfera do que política pode ser, na melhor definição do que política deve ser. Por que eu estou falando disso? Porque esse canal é um canal sobre compreensão bíblica. E na minha concepção teológica, e isso é um pressuposto meu, do qual você pode discordar, na minha concepção teológica, melhor conhecimento bíblico gera melhores cristãos. Cristãos que entendem melhor a Bíblia são cristãos que pregam o evangelho com maior pureza e, fundamentalmente, essa tarefa é uma tarefa que eu acho que o enfoque é fundamental. Pregam o evangelho com maior pureza e praticam ações públicas e lutam por ações públicas com maior clareza. Então, pureza na pregação do evangelho e paixão por essa pregação, pureza na pregação e clareza nas atitudes. E atitudes públicas feitas com clareza, em benefício do próximo, em benefício da comunidade, é precisamente isso que é atitude política positiva, atitude em prol da polis, atitude em prol da cidadania, dos cidadãos, em prol do próximo, em prol dos de fora. Cristão bem conscientizado do que é a Bíblia vai ser gente melhor e gente que beneficia todo mundo. Então, cada vídeo desse canal que fala bem, explica bem o que é a Bíblia e te dá ferramentas melhores para entender como o cristão se comporta no ambiente no qual ele está, cada um desses vídeos contribui para o que é a grande atuação política de qualquer cristão. Então, a vida política do cristão, e o que eu estou querendo dizer com isso é que a vida política do cristão acontece durante os 4 anos do ciclo político eleitoral. E talvez o seu anseio é que eu fale de política eleitoral ou de política partidária. Talvez o seu anseio seja esse, que esse canal fale em quem você deva votar, ou qual é o candidato mais cristão, ou qual é o partido que é anticristão ou o partido que é cristão. Talvez o seu anseio seja esse. Por que eu não fiz isso até agora? Porque a minha convicção é que o seu agir político acontece durante os 4 anos e o processo eleitoral e o seu voto tem uma eficácia, tem uma importância, mas em comparação com o que são os 4 anos de uma vida dedicada em prol do próximo, o voto é só o clímax, o voto é só a cereja do bolo, mas tem todo um bolo aí para ser preparado, toda uma receita para se prestar atenção. Temperatura do forno, quanto de açúcar, quanto de fermento, enfim, isso acontece durante os 4 anos. Durante os 4 anos e com comportamento ético, né? Então, é por isso que eu estou falando disso. Mas, e agora vem a segunda parte desse vídeo. Diante dos recentes acontecimentos, é impossível se manter omisso a esse processo específico eleitoral, que para mim, de novo, é um pedaço pequeno do que é a vida política do cristão.
certo? Diante dos recentes acontecimentos, nós estamos num segundo turno em que a maioria dos cristãos conscientes sabem que nós não temos dois candidatos ideais. E assim como eu não faço vídeo de pode ou não pode, dizendo o que cristão pode ou não pode fazer, eu também não faço vídeo de vote ou não vote em quem que cristão pode ou não pode votar. Se você me segue de maneira mais próxima, talvez você até saiba qual é a minha posição, mas eu não vou fazer isso aqui no canal do YouTube, eu não vou contaminar o canal do YouTube com isso. Mas o que eu quero te dizer é que, diante de dois candidatos que não são ideais, e diante talvez de um coração apertado, que é o seu coração, porque você está vendo um ano de 2019 muito tenebroso, um ano de 2019 muito difícil, um ano de 2019 que só preserva trevas, independentemente de quem ganhe, se é isso que você que tá no seu coração, eu queria deixar para você a seguinte mensagem. E eu acho que com isso eu acabo batendo em todo mundo, mas eu acabo dando conforto para todo mundo. Eu espero que seja isso que aconteça. Que é o seguinte: só existe, na política, só tem um crente pior do que aquele que idolatra político. É o crente que tem medo de político. E eu vou explicar isso. Porque o crente que idolatra político, ele é um crente que tenta dividir a glória do Senhor com a glória de um homem. Tenta dividir a glória de Deus com a glória de um homem. E a glória de Deus não se divide. Isso é indivisível, uma tentativa inócua. E que só te leva à idolatria, à perda de sensibilidade. Como diz o salmista, você se torna igual ao ídolo que você fabrica, que tem nariz, mas não cheira, olho, mas não vê, língua, mas não tem paladar. Ou seja, você perde os sentidos. Gente insensível, quer um caminho para encontrar um idólatra de político ou de qualquer outra coisa, o cara é insensível. Mas tem uma coisa que é pior do que o idólatra de político. É quem tem medo de político. Porque se o idólatra de político coloca o político no mesmo patamar de Deus, o crente que tem medo de político está dizendo que o político é mais poderoso do que Deus. Esse sim é o cara que está com a fé detonada. Agora, eu quero te trazer um conforto e um alívio. Porque quando a gente fala de pior crente, a gente sempre vai lembrar do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, que ele diz que ele mesmo é o menor de todos os santos, o menor de todos os crentes. Então, se eu acabei de bater em você, não se sinta mal, porque eu também sou horroroso. Se você se enquadra em um desses dois cenários, não se sinta mal, porque eu também sou horroroso e Deus nos amou a gente assim do mesmo jeito. Mas você não precisa nem ser o idólatra que enxerga em um desses dois caras a condição ideal, o candidato perfeito. E nem você precisa ser o cara que olha para esse político e pensa que esse político é o fim da linha e o pior dos cenários e o fim da linha para os crentes, porque se um dos dois ganhar, o evangélico está perdido, ou o brasileiro está perdido, ou as minorias estão perdidas. Você não precisa perder as esperanças. E eu tenho base bíblica para te trazer isso. Eu quero que você venha comigo até os tempos de Jeremias, porque nos tempos de Jeremias a gente tem um profeta que injustamente é chamado de profeta chorão porque ele lamenta, mas não existe alternativa a não ser lamentar diante da realidade que ele vive. E diante da realidade que ele vive, que é de destruição do templo, de destruição de Jerusalém e de fim do reinado em Jerusalém, fim completo do reino de Judá, fim completo da esperança, início do exílio, início do cativeiro na Babilônia. Diante disso, Jeremias, ele quem diz que quer trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, e esse é o clímax de Lamentações de Jeremias. E é Jeremias que diz o seguinte, no capítulo 17 do livro de Jeremias, a partir do versículo 5, ele diz: assim diz Yahweh, maldito é o homem que confia nos homens. Então, idólatra, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força. Maldito é esse cara. E ele vai dizer no 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está.
Olha a relação de oposição entre as duas coisas. A gente chama isso na Bíblia de paralelismo de antonímia. E vai percebendo essa relação de oposição entre os versículos, que isso vai te fazer captar uma verdade que você não pode perder, que você tem que ficar comigo aqui. E aí ele continua, né, que ele diz que o coração desse cara que confia no homem se afasta do Senhor. Não confie no homem mesmo. É perdido isso daí. Maldito o homem que confia no homem. Se você quer saber o que é maldito, o que é bendito, vai nos meus vídeos de maldição e bênção, que você vai saber o que isso significa, você vai ver que isso é bem sério. E aí ele diz a respeito desse cara que confia no homem: ele será como arbusto no deserto. E aí você tem o paralelismo de antonímia no versículo 8, que diz o seguinte, do homem que confia no Senhor: ele será como uma árvore plantada junto às águas. Então, um é um arbusto no deserto, o outro é a árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, né? Que estende as suas raízes para as águas. É uma árvore forte, uma árvore boa. O outro é um arbusto no deserto, esse que depositou a confiança no político. E aí diz o seguinte, o cara que depositou a confiança no político, olha só o que vai dizer: não verá quando vier algum bem. E o destino dessa gente que confia no voto, o destino dessa gente que confia no dia que você vota, que vota em presidente achando que tudo vai mudar, seja em um, seja no outro, o destino dessa gente que confia no homem, sabe qual que é o destino dessa gente? Quando o bem vier, esse cara não vai ser capaz de enxergar. Por quê? Porque idólatra é isso mesmo, é insensível, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem língua, mas não tem paladar. É insensível, é incapaz de ver. E pode ver que gente que está sempre o tempo todo falando de política eleitoral, de política partidária, esse cara está sempre reclamando, sempre falando de coisa ruim. Pode perceber, na tua família, na tua vida é isso. Pode perceber que é isso. O cara está sempre reclamando, nunca está satisfeito, porque quando o bem vem, ele é incapaz de enxergar. E aí, pelo paralelismo de antonímia, o que alguém espera? Quem conhece literatura hebraica, o que alguém espera quando tem paralelismo de antonímia aqui? Ele espera que o cara que é plantado como árvore, quando o bem vier, ele seja capaz de ver. E essa é a expectativa que quem conhece poesia hebraica vai nutrindo quando chega no final do versículo 8, mas não é isso que está escrito no versículo 8. O antônimo de não ver quando chega o bem é perceber que o bem existe quando só tem mal em volta. E isso é libertador. Olha só o que diz a poesia aqui, ó. Ela, essa árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas não serão queimadas, elas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então não tenha medo, por pior que seja a treva que venha no ano que vem, independentemente de quem seja eleito, você é cristão e você tem na sua boca o evangelho, que é boa notícia, e você tem a garantia da parte de Deus que ele te fará dar fruto. Então, seja o candidato que vença. Se existe um menos pior para você votar, excelente, se você já sabe quem é esse menos pior, mas vá com a consciência de que a tua atitude política, ela se desenrola nos 4 anos. E se você crê no Senhor Jesus, quando o tempo de seca vier, você vai ser capaz de enxergar e você vai ser voz de justiça naquele meio, denunciando o mal, como o profeta Jeremias fez, porque Jeremias estava numa situação pior do que a nossa em 2019. O templo havia sido destruído, o povo estava sendo levado para o cativeiro. Era uma situação limítrofe, a pior possível. Ainda assim ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou denunciar o mal. Deus vai me usar para eu denunciar a injustiça. Eu vou lutar contra as injustiças. E eu vou lutar. Eu, Vitor Fontana, vou lutar contra as injustiças do meu próprio candidato a partir de 2019. E não vou ser cego para qualquer injustiça que ele venha a perpetrar. Se a gente não passar por essa racionalidade, esquece política eleitoral. Se a gente não passar por esse processo de entendimento que confiar no homem é maldição, esquece política eleitoral. A gente está fazendo isso de maneira antibíblica, errada e herética. É isso que eu acredito que é política. E é isso que vai ser política nesse canal. Como sempre foi, como sempre será. E se deixar de ser em algum momento, aí eu peço para você que me ajude e me cobre. E fale para mim, e denuncie profeticamente: Vitor, você caiu porque você prometeu que ia ser diferente. Porque você expôs biblicamente outra coisa.
Você tem o papel de me cobrar nesse aspecto. E se você discorda de mim, estamos abertos ao diálogo. Você deixa aqui nos comentários se você acha que o que eu falei é uma grande bobagem, mas você vai ter que vir biblicamente, porque eu vim com Bíblia para você. O que eu estou falando aqui é o profeta Jeremias, não sou eu que estou falando. Tá certo? Então, fique tranquilo, meu irmão. Não tem nada que possa ser pior do que Nero perseguindo os cristãos que vai acontecer em 2019, não. Não tem nada pior do que Babilônia invadindo Judá, que vai acontecer em 2019, não. Agora, pode acontecer muita coisa ruim. Se acontecer muita coisa ruim, com os olhos fitos no Senhor, com os olhos fitos em Deus, você será como árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo no tempo de seca dá fruto. É isso que Deus quer de você. E Ele vai te usar para fazer isso. Porque é palavra de Deus e está escrito. Isso é verdade. É a verdade de Deus para mim e para você. Foi meio pregação esse vídeo? Foi. Faz tempo que eu não prego? Faz. E eu gosto de pregar? Gosto. Mas tinha que fazer esse vídeo. E tinha que ser desse jeito. E você não está sozinho. Você não está sozinho. Jeremias não estava. Ele está com você, inclusive. E nenhum de nós está sozinho nessa, não. 1º de janeiro de 2019. É aí que começa a política. Pra mim e pra você. Tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa nos comentários o que você não gostou. Mas venha com Bíblia. Mas venha com Bíblia. E cara, se você achar que esse vídeo pode ajudar qualquer pessoa que você pense que pode ajudar, compartilhe, porque muita gente tem chegado até mim e dito que está sendo muito difícil conviver na igreja com o que tem sido dito de política, dos dois lados. Mais de um lado do que de outro é verdade, mas dos dois lados muita gente tem chegado. Se você está com o coraçãozinho apertado e você acha que esse vídeo te ajudou, talvez ele possa ajudar mais gente. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Tá legal? Era isso que eu tinha para passar para você. Vou ficando por aqui. E até a próxima.